Fala minha galera CPC, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História Geral. E mais uma sexta-feira para as nossas aulas de História Geral, beleza? Então hoje, meninos, a gente vai trabalhar com vocês, né? A gente já está no ritmo, no processo, para a gente poder concluir o assunto da gente, tá? Na aula passada, a gente trabalhou a Revolução Russa e a gente vai continuar nesse período entre guerras hoje, viu, moçada? Depois da Primeira Guerra Mundial ali, eu mostrei para vocês o panorama da Rússia, o surgimento do primeiro país socialista do mundo, a estrutura criada por Lenin, o stalinismo, a grande ditadura comunista formada a partir do ano 17, quando se teve a Revolução Bolchevique. Então a aula passada foi basicamente mencionando toda a estrutura do socialismo. Já a aula de hoje, a gente já vai trabalhar o oposto, a gente já vai trabalhar o capitalismo com as suas nuances. Ou seja, a gente vai trabalhar especificamente a grande crise de 1929. Então, a gente vai para os Estados Unidos mostrar o ápice, mas ao mesmo tempo o declínio, toda a tragédia provocada pela grande crise de 29, que até hoje é tida como a maior crise econômica da história da humanidade, né? Muitos especialistas dizem que essa crise que nós enfrentamos hoje, que é a crise da Covid, ela pode ser um pouco maior, né, do que a crise de 29. Mas a gente tem que esperar, né, o resultado. Já tivemos outra crise aí em 2009, 2008, tivemos a crise dos anos 70, que foi a crise do modelo neocapital, a crise lá do welfare state. Ou seja, depois de 29 a gente já teve crises. 70, tivemos no final do século ali a crise que inclusive abalou o Brasil no plano real, né, ali no final 98, 99, governo Fernando Henrique Cardoso, que foi a crise dos tigres asiáticos e dos países em ascensão. Tivemos a crise de 2008, 2009, né, que abalou Estados Unidos, zona do euro, e agora essa grande crise, né, que é a crise do Covid, que obviamente que isso não é apenas uma crise de saúde, mas é uma crise de saúde que afeta efetivamente a economia, e como nós sabemos disso, né? E vamos trabalhar agora essa estrutura da grande crise de 29 para a gente analisar o que de fato vai acontecer no maior país do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Então, meninos, já abrindo os trabalhos, mostrando para vocês essa frase. Professor, o que é que significa essa frase? Bom, o The American Way of Life é uma expressão que era usada exatamente para caracterizar o estilo de vida americano. Ou seja, é um novo estilo de vida completamente diferente do padrão europeu, porque o padrão europeu foi destruído com a Primeira Guerra Mundial, você não tem a mínima dúvida. França e Inglaterra, que ditavam não só os padrões econômicos do mundo, mas também ditavam padrões políticos, culturais, sociais, né? Até individuais, né? A questão da etiqueta era tudo pautado nos padrões ou britânicos ou franceses. Com a crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, simplesmente Inglaterra e França destruídas, a gente tem a ascensão de uma nova potência, que são os Estados Unidos. Agora eu quero que fique bem claro uma coisa para vocês. Terminou a crise de 29, terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles não são a maior potência geopolítica do mundo, certo? Isso ainda continua com a Inglaterra. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, transformam-se na maior potência econômica do planeta. Então, economicamente, eles têm o controle do mundo. Politicamente, que é a questão geopolítica que eu mencionei, você vai deixar lá para a Segunda Guerra Mundial, que é quando, de fato, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se transformam na grande superpotência, inclusive vai dividir com a União Soviética esse termo, mas controlará boa parte do mundo exatamente pautado nos valores capitalistas. Mas esse grande crescimento americano, ele já vem do século XIX. Vocês viram que a gente trabalhou algumas semanas atrás, né? A questão da expansão territorial, o Grande Faroeste, a marcha para o Oeste. Trabalhamos guerra de secessão, trabalhamos as consequências dessa guerra de secessão. E vocês viram que os Estados Unidos, após a guerra de secessão, teve um crescimento gigantesco. Por quê? A guerra ela foi vencida pelo norte, região industrial, e a partir desse momento a industrialização toma conta do país. Falei para vocês que os Estados Unidos, já na virada do século XIX para o século XX, já compete em pé de igualdade com as grandes potências europeias, já era um dos maiores produtores de armamentos do mundo, então é uma potência incrivelmente em ascensão. E é uma coisa que fica clara, a destruição da Europa abre espaço para que os Estados Unidos ascendam e se transformem nessa grande potência que ele é hoje. Resultado, o The American Way of Life, ele é um estilo de vida, é como eu sempre digo. Os Estados Unidos, eles não vendem produto, os Estados Unidos eles vendem sonho, certo? Eles vendem o estilo de vida deles. É o estilo de vida que é vendido, né,
pelos desenhos, é vendido por Hollywood, por Walt Disney, que simplesmente mostra um mundo mágico, é vendido numa garrafa de um refrigerante, é vendido em um hambúrguer servido em um fast food, ou então em cigarros, quando o cigarro ainda era uma moda, certo? Ou seja, os Estados Unidos, eles simplesmente usam da propaganda, mexer com eles mesmos, viu? Para simplesmente dominarem o mundo. E aí os seus produtos, eles são massificados nessa grande escalada capitalista, fazendo com que os Estados Unidos controlem de fato a economia mundial. Agora, vamos dar uma analisada aqui, né? Por que esse American Way of Life aconteceu? Vamos dar uma olhada no contexto histórico. Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. O que é que os Estados Unidos se transformam? Maior potência econômica mundial. Lembra o que eu disse? Não é a maior potência geopolítica, é a maior potência econômica mundial. Ou seja, politicamente, França, Inglaterra ainda tem muito controle sobre a estrutura, até porque a Inglaterra é um império gigantesco, a França tem muita influência sobre as suas colônias na África e na Ásia, então a Inglaterra e a França ainda saem na frente com essa questão política. Mas na questão econômica não tem mais o que parar. Estados Unidos, maior potência econômica mundial. Olhem aqui alguns dados que eu coloquei para vocês. 85% de toda a frota de automóveis do planeta é produzida pelos Estados Unidos. 66% de todo o consumo de petróleo do mundo é nos Estados Unidos. 53% da produção mundial de carvão para os Estados Unidos. 40% de toda a produção mundial de ferro e aço é americana. E 60% de cobre e alumínio é americana também. Então, para você ver como os caras eles vão controlar diferentes setores. Vão controlar setores de base, bens de consumo, duráveis, não duráveis, armas, ou seja, os caras eles controlam cada setor, se tornando uma potência econômica mundial. Por conta disso, obviamente, né, que com a Europa destruída por causa de uma Primeira Guerra Mundial, a produção americana ela explode, ela vai para uma produção em larguíssima escala, onde simplesmente 40% de toda a produção industrial do mundo sai dos Estados Unidos. Cara, isso é um absurdo. Praticamente um país só controlar quase metade da produção do mundo, isso é irreal, porque se acontecer alguma coisa com esse país, o mundo todo sente. É por isso que a crise de 29 ela é global, porque apesar de nós não vivermos uma globalização, mas olha o que é que está acontecendo aqui. Metade da produção industrial do mundo praticamente está na mão dos Estados Unidos. Cara, é um absurdo o que vai acontecer, é um absurdo, mas são frutos de todos os processos gerados ali na transição do século XIX para o século XX, que resultou na Primeira Guerra Mundial. E aí o resultado, os Estados Unidos eles têm um alto volume de exportação e eles exportam esses produtos principalmente para onde, professor? Para promover o processo de recuperação da Europa, certo? Vocês vão ver que daqui a pouco isso aqui foi uma faca de dois gumes, vocês vão entender o porquê, mas esse alto volume de exportações é principalmente para quê? Para ajudar na recuperação europeia. Além do mais, a agricultura deles é uma agricultura mecanizada, então é uma produção em larga escala que simplesmente vai tomando de conta dos mercados. E além do mais, eles se transformam no maior credor internacional. O que é que significa isso, professor? Simples. Antes, você estava precisando de dinheiro, não tinha FMI. Então você tinha que pedir de país para país. Qual era a grande mãe do mundo? A mãe do mundo era a Inglaterra. Então todo mundo ia lá na mamãe, pedia um empréstimo e ali organizava-se. Nesse momento, meu filho, a mãe está quebrada. E aí quem vai assumir é o filho da mãe, né? Parafraseando, né? Que são os Estados Unidos. E aí simplesmente ele se transforma no maior credor internacional. Isso vai dar um problema, porque tem dinheiro americano espalhado pelo mundo todo. Na hora que a crise aconteceu, os Estados Unidos pegaram o dinheiro deles. E aí o mundo quebrou junto. Olha o tamanho do problema. Binômio dos Estados Unidos nesse período pós Primeira Guerra Mundial. Economicamente, um país de caráter liberal, ou seja, economicamente ele é liberal, quer comercializar com todo mundo, mas olha como é interessante. Ele economicamente é liberal, mas tem um protecionismo alfandegário. Ou seja, nós somos liberais para vender para vocês, mas nós temos protecionismo para aquilo que entra no país. Ou seja, a gente quer fortalecer a nossa economia. Então, como nós queremos fortalecer a nossa economia, nós vamos vender tudo para vocês, mas a gente vai peneirar aquilo que vai entrar no país exatamente pela questão do protecionismo alfandegário para proteger as empresas americanas, certo? Então, isso aqui, não são coisas diferentes, são parte de uma mesma ideia. É uma política liberal para o exterior, para a venda de produto, mas um protecionismo alfandegário para compra, exatamente para proteger o seu mercado interno, tá bom?
Se economicamente eles serão liberais, politicamente eles serão isolacionistas. O que é isso? Vocês lembram que os Estados Unidos saíram da Liga das Nações? Que os Estados Unidos abandonaram o Tratado de Versalhes? O que é que significa isso? Eles perceberam que o Tratado de Versalhes geraria uma Segunda Guerra Mundial. Resultado, eu não vou me meter, vou ficar de fora. Já que vocês querem guerra, se virem. E aí, meu filho, o pau quebrou na Europa e os Estados Unidos vão estar neutros. Por isso, dessa política de caráter isolacionista. Além desse binômio, economia liberal, política isolacionista, você tem que lembrar que o parlamento americano vai dar uma de moralista, propondo o quê? A lei seca. Professor, aqui no Brasil também a gente tem uma lei seca. Calma, viu? Porque a lei seca do Brasil, ela diz o seguinte, que se você for dirigir, você não pode consumir álcool. Certo? É isso que diz. Aqui não está dizendo que você não pode beber. Está dizendo que você pode beber, só não pode pegar no volante para dirigir. Certo? Nos Estados Unidos, como é que funciona? Bem simples. Nos Estados Unidos, está proibido produção, está proibido consumo, está proibido venda. Ou seja, toda a cadeia, da produção até a venda, está proibida. Para quê, professor? Exatamente para evitar a vadiagem, para que o povo americano se concentrasse no trabalho. Mas vocês vão perceber que essa lei seca aí, meu filho, vai ser um moralismo totalmente imoral. Por quê? O senador que foi responsável pela criação da lei foi descoberto com um alambique dentro de casa, né? Até parece o Brasil, né? Mas foi. Isso foi lá nos Estados Unidos, não foi no Brasil, viu? Não é brincadeira. O senador que propôs a lei foi descoberto porque tinha um alambique em casa que simplesmente produziu uísque. Show de bola. E aí, meninos, esse moralismo vai cair por água abaixo mais à frente, por quê? É quando os grandes gangsters tomam conta dos Estados Unidos. Por quê? É lei da oferta e da procura. Se não tem bebida, o que é que vai acontecer com o preço dela? Aumenta. E aí, aumentando o preço da bebida, vai se tornar um grande atrativo, fazendo com que os gangsters comecem a importar uísque e outros tipos de bebida para vender em alto preço e aí lucrar. É o que vai acontecer. Mas a lei seca ela foi um fracasso total. Certo? Protecionismo alfandegário, já falei, que é uma característica aqui ligada a esse binômio. Olha problemas. Olha problemas. Graves problemas dos Estados Unidos nesse momento da história. Qual é, professor? Tá aí, ó. Uma gigantesca concentração de renda, certo? Uma exploração gigantesca dos operários, associado à ausência de leis trabalhistas. Ou seja, tinha muito emprego? Tinha. Mas ao mesmo tempo tinha muita gente para trabalhar. Por conta disso, você vai ter muita exploração, os operários recebendo muito pouco e sendo altamente explorados. Ou seja, parece muito o que aconteceu na Inglaterra, lá na transição do século XVIII para o XIX, quando o movimento ludista nasceu. Aí depois vem o cartismo, né? Lembrando que os Estados Unidos, nesse momento também, o público feminino aumentou muito na questão do trabalho por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Então você tem que lembrar que os movimentos sufragistas, os movimentos feministas, eles são muito importantes nos Estados Unidos nesse momento, exatamente porque as mulheres estiveram altamente ativas na Primeira Guerra Mundial. E está lá, investimentos em bolsas de valores, gerando uma gigantesca especulação financeira. Ou seja, se você vai ter problemas para a massa, você também terá problemas já para a grande elite, que tem capital, que investe em bolsa de valores e que simplesmente vai ver os seus investimentos serem diluídos por causa da grande especulação que vai acontecer. E essa especulação, ela vai provocar isso aqui. As causas da superprodução. Professor, quais foram os motivos que promoveram a crise de 29? Pronto, então vamos lá. Durante praticamente toda a década de 20, os Estados Unidos se tornaram a maior potência econômica do mundo, vendendo e produzindo. Produzia e vendia, produzia e vendia, produzia e vendia, o que fazia com que os índices do mercado fosse muito alto, né? A produção americana fosse muito alta e com isso o país lucrasse demais. Só que, meninos, os primeiros indícios da crise começam a aparecer nos Estados Unidos a partir do final do ano de 26 para 27. Por quê? A partir do ano de 27, vamos colocar essa data para vocês, a economia europeia começou a se recuperar da devastação gerada pela Primeira Guerra Mundial. E aí, meninos, quando os países europeus que consumiam em grande quantidade dos Estados Unidos começam a se recuperar, nós simplesmente poderíamos ter duas vias tomadas pelos Estados Unidos. Quais eram as duas vias? Vamos lá. O mercado externo americano é gigantesco. Só que o mercado começa a quê? O mercado começa a reduzir. O mercado é grande, só que o mercado começa a reduzir por causa da recuperação europeia. E aí, resultado. Se o teu mercado internacional reduziu,
Então, tecnicamente, quem é que tem que consumir a tua produção? O mercado interno. Tu tem duas saídas quando há uma restrição de mercado internacional. Quais são as saídas? Ou reduzir a produção, ou simplesmente fazer com que o teu mercado interno consuma essa produção. Cara, e aí a gente vai ter problema, porque não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Nem os Estados Unidos vão reduzir a produção e nem o mercado interno consome produzir. Por quê, professor? Primeiro, o modelo de produção existente nos Estados Unidos nesse momento, modelo de produção fordista. Produção em larga escala. E o Henry Ford tinha até uma frase, né, que dizia o seguinte, que o consumidor poderia escolher a cor do carro desde que fosse preto. Então o que é que ele está querendo dizer? Que só vai produzir carro preto. E para que diabo é que eu vou ficar comprando só carro preto? Vai chegar um momento que eu não vou comprar mais, então o mercado vai saturar. Então observa, o mercado americano, ele era um mercado grande, mas ao mesmo tempo um mercado restrito. Por quê? A maioria da população não tem capital para comprar. Por quê, professor? Tá bem aqui o que eu mostrei, ó. Grande concentração de renda, exploração de operários e ausência de leis trabalhistas. Então, esses três detalhes que eu acabei de dizer vão provocar problemas. Por quê? Como a Europa reduz a sua quantidade de compras, o mercado interno americano é insuficiente. Qual é o motivo? Grande concentração de renda e falta de direitos à sociedade. E aí, no momento que esse mercado interno se torna insuficiente, os problemas começam a acontecer. Por quê? Excedentes de produção começam a existir. Esses excedentes começam a gerar prejuízos. Esses prejuízos promovem uma onda de demissões, obviamente para a contenção de despesas, e uma nova retração do mercado interno, porque tu tá demitindo. Se o mercado interno gera insuficiente, tu vai demitir, tu vai provocar uma nova retração. E aí, a cada ano que passou, 27, 28, 29, o ciclo ele foi se repetindo, reduzindo o lucro e o preço das ações das empresas. Cara, isso aqui vai ser um verdadeiro pandemônio. Por quê, professor? Porque no momento que as empresas elas começaram a ter grandes excedentes, começaram a ter prejuízos, começaram a demitir, o que já era ruim piorou. Porque o mercado está saturado, abarrotado de produto, a concentração de renda é altíssima e quem comprou não está comprando mais porque o mercado saturou. Porque eu já comprei vários carros que são pretos, vários aspiradores que são iguais, ou seja, a produção é toda igual, que o modelo de produção fordista tem essa característica. Então, simplesmente o mercado interno, a cada ano que passou, ele foi tendo uma nova retração. Foi tendo uma nova retração e quando nós chegamos exatamente aqui, essa é a data da desgraça. Eu vou usar essa expressão, perdoe-me. 24 de outubro de 1929. A quinta-feira do dia 24 de outubro de 29. Essa quinta-feira ela foi apelidada com o nome de a Grande Quinta-feira Negra. Por quê, professor? Porque foi exatamente a data onde nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Professor, por que a Bolsa de Nova York quebrou? Simples. Porque empresas estão falindo, o preço da ação está caindo e, obviamente, que se eu tenho uma ação e estou vendo o preço dela cair, num primeiro momento, qual é a minha tentativa? É tentar me livrar dela. E aí, milhares de pessoas tiveram essa ideia. E aí, simplesmente, com o preço da ação despencando, milhares de pessoas disponibilizaram as suas ações, só que essas ações elas não têm comprador. Por quê? Cara, eu chego com uma ação para vender é uma coisa. Mas se milhares e milhares de pessoas estão disponibilizando essas ações com preços irrisórios, o mercado diz, opa, aí tem problema. E aí simplesmente ninguém compra, porque todo mundo fica com medo de ter prejuízo. E aí, como as ações elas não têm compradores, existe uma desvalorização total. E aí essa desvalorização total provoca exatamente a grande quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Moço de Deus, o Armagedon começa. O apocalipse começou. Professor, por que o apocalipse começou? Vamos lá. Grandes consequências dessa crise. Vamos começar pelos Estados Unidos. Primeiro, desemprego em massa. 14 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Isso daqui dá 1/3 da população economicamente ativa do país. Respeite lapada. 33,3% da população economicamente ativa dos Estados Unidos está desempregada. Moço de Deus. Segundo,
falências generalizadas. São mais de 30 mil empresas e mais de 4 mil bancos que simplesmente quebraram por tudo isso. Além do mais, você vai ter uma expansão dos índices de marginalidade, né? Quem tem seus streams aí em casa pode procurar algumas obras-primas desse período, né? Você pode assistir Bonnie e Clyde, né? Que são um casal de namorados que aterrorizaram os Estados Unidos nesse momento. Vocês podem assistir O Poderoso Chefão, que é um clássico, né, do gangsterismo americano, até romantiza demais, né? Até não gosto muito porque é muito... É interessante o filme, mas é muito romantizado. Romantizar a marginalidade sempre é ruim, né? Agora vocês têm Pink Blinders, que mostra também... Existe uma parte dos episódios que mostra toda a questão da crise de 29, né? E temos tantos outros, como o Lobo de Wall Street, né? Então a filmografia sobre a crise de 29 é espetacular. Ou seja, o que vocês estão ouvindo, vocês podem ver e tentar interpretar ainda mais o que essa grande crise provocou nos Estados Unidos. E é nesse momento, né, meninos, que a expansão da marginalidade vai transformar um homem em um verdadeiro ícone nos Estados Unidos. Sabem de quem eu estou falando, né? Pois é, Al Capone. Alfonso Capone, o descendente de grego nascido na Itália, radicado em Nova York. Vai simplesmente enriquecer, ficar bilionário durante uma crise. Olha o que acontece. Tu viu o dado que saiu essa semana nos jornais? A quantidade de novos bilionários no mundo no momento de uma crise? Então, nas crises, tem gente que encontra saída. Até saídas que são, digamos que, inescrupulosas. Através exatamente do tráfico de uísque, né, da bebida e de outras coisas, como drogas também. Al Capone e outros grandes gangsters simplesmente expandiram a marginalidade pelos Estados Unidos, inclusive saindo dos Estados Unidos, né, dominando territórios no Caribe. Cuba era um reduto de marginais. O que é que você acha que você teve uma revolução em 59? Exatamente por isso. E além da expansão da marginalidade, olha aqui, ó, um índice gigantesco de suicídios. É o mais preocupante. Por quê? É o desespero total. É par de família que não tem como sustentar os seus filhos e esposa. Mulheres em desespero vendo seus filhos. A gente tem várias imagens nos Estados Unidos de famílias vendendo os filhos. Vendendo, porque não tem condição de alimentá-los. É uma cena tosca, Ave Maria, algo assim que eu não consigo nem acreditar. Mas aconteceu. E também os índices de suicídio, né? Entre a elite americana, ou seja, milionários, bilionários que do dia para a noite perderam tudo e que simplesmente preferem morrer do que ficar pobre. Meu filho, é complicado. É complicado. Então, para você ver o tamanho do impacto que a gente teve nos Estados Unidos. Fora dele, a gente tem um impacto, que é a crise do liberalismo econômico. Ou seja, muitos países começaram a perceber que a não intervenção do Estado na economia pode ser um problema. E aí o liberalismo começa a ser questionado. No mesmo momento que o liberalismo passa a ser questionado, quem é questionado também é quem? As grandes democracias parlamentares da Europa. Porque, cara, a Europa, ela é acostumada com regimes de centralização. Olha a história. Aí, depois da Primeira Guerra Mundial, né, devido à característica americana, todo mundo quis ser democracia. E aí, meninos, essas democracias simplesmente são democracias frágeis, democracias instáveis, que simplesmente não conseguem superar os problemas. E, obviamente, que todo mundo olhou e disse, aí, tá vendo? Esse negócio de dar direito para a mulher, esse negócio de democracia, isso aí não dá certo, não. Aí o conservadorismo aflora. Meus amigos, aprendam uma coisa. Em momento de crise, conservadorismo aflora. As minorias, elas são atingidas em qualquer momento da história. O que nós estamos vendo hoje? Exatamente a mesma coisa. E aí, nesse momento onde as fragilidades das democracias e do liberalismo estão sendo cutucadas, começam a promover a ascensão de regimes totalitários. O nazifascismo, um regime nacionalista, conservador, de base messiânica, começa a se montar dentro do continente europeu. Hitler, Mussolini, os principais nomes. Lembrando, meninos, que no mesmo momento que o nazifascismo está se consolidando na Europa, você também vai ter uma coisa, qual é? A União Soviética foi o único país que não sentiu tão gravemente a crise. Por quê? Porque ela era socialista, a ideia dos planos quinquenais de Stalin, e aí a União Soviética tinha um isolamento internacional e um planejamento de sua economia. Então isso aqui faz com que praticamente a União Soviética saia o quê? Ilesa da crise de 29. E aí, meninos, na hora que a União Soviética praticamente sai ilesa da crise de 29,
Muita gente olhou e disse, olha, o socialismo é bom. E aí, na hora que o mundo começou a perceber que o socialismo poderia ser interessante, a grande burguesia mundial olhou e disse, negativo. A gente não vai permitir a expansão de socialismo no mundo. Aí o que é que a grande burguesia faz? Apoia o nazifascismo. Ou seja, sem o dinheiro da burguesia, Hitler e Mussolini não seriam nada. Absolutamente nada. E aí, meninos, esses caras ascendem ao poder, transformando-se nos grandes generais que foram e levando o mundo para uma Segunda Guerra Mundial. Só isso. Só isso. E para o Brasil, crise da República Velha. Essa crise da República Velha provoca uma crise da cafeicultura e a ascensão de um tal de Getúlio Vargas ao Brasil. Com qual característica? Conservadora nacionalista. Certo? É bem interessante essa ideologia que a gente percebe sendo formada no mundo. Então, olhem o tamanho do lapso, o tamanho da pancada que a gente tem no mundo nesse momento. E, professor, me diga uma coisa, a crise, ela tem um início e ela tem assim, um momento de ápice, não tem? Tem. Pois é, a crise, ela estourou ali em 29, meninas, e o ápice dela vai ser ali por volta de 33, 34, 35, que é quando, de fato, os Estados Unidos chegaram no fundo do poço. Mas a partir de 35 começa a introdução dos planos econômicos que vão começar a tentar tirar os Estados Unidos e o mundo da crise, tá bom? Vamos agora para eles, né? Já que a gente mostrou as grandes consequências da crise, agora vamos para cá. A recuperação dos Estados Unidos. Professor, como é que os Estados Unidos começaram a se recuperar? A partir do ano de 32, quando nós tivemos eleições nos Estados Unidos, e ascende ao poder Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, ele simplesmente chega ao poder pelo Partido Democrata, acabando com uma sequência de vários presidentes republicanos na história, e o Partido Republicano simplesmente perde. Robert Hoover não consegue se reeleger, e o Partido Democrata chega ao poder com Franklin Delano. A partir do momento que Franklin Delano Roosevelt chega ao poder, Delano é esse aqui, ó. Esse aqui é o Franklin Delano Roosevelt, presidente americano. E aí, a partir do momento que o Franklin Delano Roosevelt começa o seu desenvolvimento, ele convoca esse cara aqui, ó. Quem é esse cara, professor? Esse cara aqui é o tal do John Maynard Keynes, economista americano, e que esse economista americano, simplesmente inspirado, teórico inglês, né? Economista inglês, falei americano, perdão. Esse teórico, esse economista britânico, inglês, o John Maynard Keynes, simplesmente dará as bases ideológicas para a criação do plano econômico que será criado pelos Estados Unidos. O New Deal, a nova ideia. Então, inspirado nas ideias do britânico, do inglês, John Maynard Keynes, é que o New Deal nasce a partir de 33. E aqui estão algumas características fundamentais do New Deal. Primeiro, a intervenção do Estado na economia. Opa! Pancada na cara do liberalismo. Por quê? Qual é a característica do liberalismo? Não intervenção do Estado na economia. Já vem o keynesianismo fazendo totalmente o oposto. É a intervenção do Estado. E, professor, de que maneira a gente vai ter essa intervenção? Só antes de eu explicar como é que vai ser essa intervenção, a intervenção do Estado na economia provoca o abandono da política liberal e também o início de um novo sistema, que é chamado de neocapitalismo. Então, o New Deal, ele é embasado nas ideias keynesianas, fazem surgir um novo tipo de capitalismo, que é o neocapitalismo, que é o capitalismo com total intervenção do Estado, e vai fazer surgir uma expressão. Qual é a expressão? Welfare State. Professor, o que é o Welfare State? O Welfare State nada mais é do que o estado de bem-estar social. Ou seja, a partir desse momento, o Estado começa a gerar políticas públicas para simplesmente melhorar a vida do povo. Então, o keynesianismo, o New Deal, o New Capitalismo, ele simplesmente vai fazer brotar no mundo essa ideia. A ideia do Welfare State, que é o estado de bem-estar social, que durou até os anos 70, quando a crise do petróleo destruiu esse Welfare State, fazendo surgir o neoliberalismo, que é a intervenção do Estado quando necessário. Perfeito? Então vamos aqui para algumas características. Ó. Características do neocapitalismo, né, que é a intervenção do Estado na economia. Primeiro, construção de obras públicas. Para quê, professor? Emprego e renda. Professor, mas os Estados Unidos quebraram, sim, mas eu não disse que tinha capital americano pelo mundo? Eles repatriaram capital, por isso que o mundo quebrou. Tu tem dois exemplos aqui, ó. A ponte Golden Gate, lá na Baía de São Francisco, né? E a usina Hoover, que é a maior usina hidrelétrica construída até a criação de Itaipu. Então, para você ver como são duas megas obras
exatamente para poder gerar emprego e renda e começar a movimentar o mercado interno americano. Então, tá aqui, é o Estado criando obra pública. Emissão de dólares. O Estado também é que passa a controlar a quantidade de dólares que entra em mercado. E aí, dependendo da necessidade, ele aumenta ou diminui a oferta. Também, o governo americano propõe e cria as primeiras leis trabalhistas do país e também cria leis previdenciárias. Por quê, professor? É necessário proteger o trabalhador. Cara, 1/3 da população economicamente ativa dos Estados Unidos foram desempregadas. E detalhe, saiu com a mão na frente e outra atrás, porque não tinha lei trabalhista e não tinha direito previdenciário. Então a gente vai criar essas estruturas para proteger o trabalhador, daremos ao trabalhador um salário digno, exatamente porque no momento de crise a renda tem que ser dispersada. É por isso, meu filho, que todo imigrante legal quer entrar nos Estados Unidos, porque salário mínimo nos Estados Unidos é $2.000 para frente. Ah, meu filho, você converter para sua moeda é espetacular. É por isso que nos Estados Unidos, quem tem 2 salários mínimos consegue ter casa, carro, por quê? É a ideia de que a sociedade precisa ter capital para comprar. Então nós vamos dar um salário alto exatamente para que ela tenha poder de compra. E em caso do mercado externo dar algum problema, o mercado interno tem que socorrer. Então isso aí também é fruto de toda a estrutura gerada pela grande crise de 29. Então, aqui alguns exemplos clássicos das medidas que foram tomadas por Franklin Delano Roosevelt, inspirado nas ideias do teórico John Maynard Keynes, que vai dar origem ao New Deal e ao neocapitalismo, tá bom? Então, é dessa forma que os Estados Unidos começam a sua recuperação. E aqui existem alguns dados, meninos, olha. Olha o que eu disse, ó, 34 para 35 auge da crise, ó. Ó a escalinha de crise, ó, até chegar ao fundo do poço 34. Mas a partir de 35, que é quando o New Deal começa de fato a surtir efeito, ó, aqui, ó. A escadinha, obviamente, como a economia oscilante caiu um pouquinho, mas olha o que é que acontece a partir de 39. Saltou de novo. Professor, por que saltou? Simples, porque a partir desse momento começou a Segunda Guerra Mundial. E eu já vou dizer logo a coisa para vocês. Se perguntarem assim, professor, o que é que vai resolver o problema da crise de 29 nos Estados Unidos? 2 coisas, o New Deal e a Segunda Guerra Mundial. O New Deal recuperaria os Estados Unidos? Recuperaria, só que a longo prazo. Perfeito? O que vai recuperar de fato os Estados Unidos? New Deal associado à Segunda Guerra Mundial. Porque Europa entrou em guerra e simplesmente os Estados Unidos venderão tudo para elas, fazendo com que a economia voltasse ao seu status natural. Observa que em 1940, ó, a economia americana já está bem perto do que ela era em 29. Então olha como a recuperação é boa. E professor, por que o senhor colocou essa figura aqui, meus amigos? Sempre que vocês pegarem uma questão, que vocês encontrarem Clark Kent, o herói que tem as cuecas por cima da calça, vocês sempre têm que lembrar que a figura do super-homem é criada como uma forma de autoestima para a nação americana. Olha a gênese do super-homem. O homem de aço que nasce de um planeta destruído. O mundo foi destruído. E esse novo homem que está nascendo, ele é muito mais forte. Né? Olhem a capa, olhem a roupa do super-homem, a toda a indumentária americana. Então, o que é que significa o super-homem? Nada mais é do que a recuperação da autoestima do povo americano. Só isso. Perfeito? Então, meninos, está aí as nossas referências à grande crise de 29. Esse período do pós-Primeira Guerra Mundial é um período muito tenso. E a gente trabalhou a atenção na parte econômica. Na próxima aula a gente vai ter tensão na parte política, porque a gente vai trabalhar o surgimento dos regimes totalitários. E aí o surgimento desses regimes totalitários, bebezinho, pá, vai fazer surgir mais à frente a Segunda Guerra Mundial. Então, cenas do próximo capítulo, que semana que vem serão bem interessantes, tá bom? Então, meninos, a gente fica por aqui, né? A nossa participação com relação à crise de 29, o nosso recado foi dado para vocês. Hoje, às 16 horas, né, nós estaremos lá no WhatsApp tirando dúvidas de vocês da aula, tirando dúvidas de vocês do mini simulado e também das atividades que foram enviadas para vocês. Então, desejo a vocês um bom resto de dia e à tarde, às 16 horas, a gente se encontra no WhatsApp para poder tirar as dúvidas remanescentes, tá bom? Então, fiquem com Deus, grande abraço, grande beijo e até a próxima, galera. Valeu, meu povo!